O conhecimento da verdade liberta. Olá, amigos do canal Vista Pátria, que é Alan Frutuoso, e eu gostaria de trazer para vocês hoje um assunto que está causando espanto em grande parte da comunidade internacional. La caravana migrante procedente de Honduras llegó a la frontera de Guatemala con México al mediodía del viernes. Vocês devem ter reparado nos últimos dias uma caravana de imigrantes rumo aos Estados Unidos, mas é uma caravana enorme. Começou com 200 pessoas, chegou a 7 mil imigrantes e agora já está em quase 14 mil imigrantes, segundo algumas fontes. Para entendermos o real motivo desse episódio extraordinário que está acontecendo na América Central, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tá? Não tem como entender o que está acontecendo agora se não voltarmos ao ano de 2009, porque naquele ano uma coisa essencial para esse fato de hoje aconteceu e o Brasil estava no meio dessa história. Vamos lá? República de Honduras, José Manuel Zelaya. 1. Esta revolución, estos 10 años de lucha, significan un símbolo contra el fraude capitalista de Wall Street. Em 2009, Honduras era governada por um integrante do Foro de São Paulo, né? O Zelaya era o atual presidente naquela oportunidade e ele tentou fazer uma coisa que todo esquerdista do Foro de São Paulo adora fazer para se perpetuar no poder. Ele não tinha direito à reeleição naquele ano e por isso ele tentou uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição e se perpetuar no poder. E o método que ele tentou utilizar para fazer isso foi a convocação de um referendo sobre essa Assembleia Constituinte, o que foi julgado inconstitucional pela Suprema Corte do país. Então, ele tentou fazer o plebiscito, o referendo, aos moldes de Hugo Chávez, e a Suprema Corte falou, opa, calma, vai devagar, você não tem direito a fazer isso aí. O que ele fez? Vamos respeitar? Não. Ele tentou antecipar o referendo, o que acabou gerando uma ordem de prisão expedida pela Suprema Corte, que foi executada pelas Forças Armadas daquele país. Né? Na época foi noticiado um golpe militar em Honduras, em 2009. El país celebraba este domingo un polémico referéndum sobre la posibilidad de que el presidente fuera reelegido. Y ante la consulta, el ejército se ha tomado la justicia por su mano. Un comando de las Fuerzas Armadas ha capturado al presidente Manuel Zelaya de madrugada. Le han trasladado a una base aérea del sur del país, desde donde ha sido deportado a Costa Rica. Então Zelaya, naquele momento, ele é deposto, ele é preso e ele é deportado para fora do país. O Congresso Nacional de Honduras faz uma votação e acaba depondo o então presidente Zelaya, né, do Partido Liberal, que é o partido de esquerda que atua em Honduras. Prometo ser fiel a la República, a la Constitución y a las leyes. Então, o presidente da Câmara, ele assumiu interinamente a presidência até que fosse convocada uma nova eleição, democraticamente, o que aconteceu naquele próprio ano. Porém, eis que surge o Brasil, então governado por Luiz Inácio Lula da Silva. El pasado 28 de junio, el señor Zelaya fue removido de su cargo legalmente por decisión de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional de nuestro país. Pese a que Brasil no nos ha extendido la cortesía de reconocer el gobierno constitucional de Honduras. Lula reafirmou. Não. Peremptoriamente, não.
O presidente Lula também declarou que só aceitaria o resultado das urnas se Manuel Zelaya tivesse sido restituído ao cargo. Lula não poderia deixar o seu amigo de Foro de São Paulo ser deposto daquela forma. Não poderia, em hipótese alguma. O que ele fez? Ele mandou uma missão diplomática brasileira, ele expôs o Brasil a essa vergonha, trouxe de volta, clandestinamente, de uma missão secreta, ele trouxe de volta o Zelaya para dentro de Honduras e instalou ele na embaixada brasileira naquele país. Golpe de Estado, como que derrocou o presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, que se encontra desde segunda-feira refugiado na embaixada do Brasil em Tegucigalpa. Então ele pegou o cara que foi deposto, né, com ordem da Suprema Corte, com anuência do Congresso, e colocou o cara de volta na marra. O Lula mandou os diplomatas brasileiros, naquele momento, colocarem Zelaya na marra, dentro da Embaixada Brasileira. O exército de Honduras tem ordens para prender Zelaya, acusado de traição à pátria por tentar modificar a Constituição para se reeleger. O presidente Lula e a colega argentina Cristina Kirchner conversaram por telefone com o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, para prestar solidariedade. A partir desse momento, teve as novas eleições democráticas em Honduras. Eu vou chegar até o ponto da caravana, mas a gente precisa entender como Honduras chegou a esse ponto. As novas eleições, então, foram realizadas, né? Apesar do pedido de boicote de Zelaya, o povo foi em massa, compareceu em peso às urnas e elegeu o, então, Pepe Lobo, que era do Partido Nacional, considerado um partido de centro-direita, né? Mais para o centro, ali daquele país. E o então presidente eleito, Pepe Lobo, entrou num acordo com Zelaya e falou: Zelaya, eu vou te dar um indulto para você ir embora daqui, você vai embora, para de encher o saco e fica tudo resolvido. Você não vai preso e você também não enche o saco aqui do país. Tá ok? Tá ok, tudo bonitinho. Ele foi embora do país e o Lobo assumiu o poder. Esse exílio do Zelaya durou aproximadamente 1 ano e um pouquinho. Em 2011 ele volta. E ele volta de onde? El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha llegado a Nicaragua el domingo por la noche, donde fue recibido por los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez, Nicaragua, Daniel Ortega y Ecuador, Rafael Correa. Da Nicarágua, que atualmente e desde aquela época tinha como governante Daniel Ortega, outro integrante do Foro de São Paulo, também amigo do Lula, que hoje em dia, inclusive, está reprimindo a oposição, matando, usando violência, inclusive matou uma médica brasileira há pouco tempo. Então, Zelaya volta da Nicarágua, é aclamado pelaquela ala da esquerda e começa a articular o seu retorno, a sua influência ali na oposição. Apesar dele ter os direitos políticos dele caçados, né? Mas os esquerdistas não costumam respeitar muito isso. Mas então você pensa, Zelaya saiu do poder, a esquerda, que era do Foro de São Paulo, saiu do poder, colocou um cara de centro, está resolvido o problema em Honduras, né? Não, lembre-se que a gente está na América Latina e na América Latina a corrupção é uma forma de perpetuação do poder, independente da corrente política. Dos nuevos casos de corrupción en Honduras tienen a la primera dama y a la vicepresidenta del Congreso. El gobierno hondureño está enfrentando escándalos de corrupción en el sistema. Então, o governo do Partido Nacional, ele começou a apoderar-se do Estado. Algo muito parecido, inclusive por agências que controlam, que acompanham o nível de corrupção em alguns países, apontam que a corrupção em Honduras, que foi instalada a partir de 2010, é muito semelhante à metodologia utilizada no Petrolão. Então, tem isso em comum. Por quê? Honduras ele é governado por oligarquias econômicas. Então, tem o setor de telecomunicação, que controla ali a parte da comunicação do país, e tem o setor agrícola e o setor de empreiteiros. Olha, os empreiteiros aí, como sempre. Então, essa turminha aí, ela está sempre se intercalando no poder e controlando tudo. Essa fonte de corrupção, né, lembra muito o que a gente viu aqui com o governo Temer. O que acontece? A esquerda ela logo cresce, ela está vendo, olha como eles são corruptos, aí começam a insuflar as massas. E foi exatamente isso que a esquerda daquele país começou a fazer
com as denúncias de corrupção. Em 2014 entra o que era então o presidente da Câmara, o Hernández, que também era do partido do Pepe Lobo, que o Pepe Lobo vai ser condenado nos Estados Unidos posteriormente por corrupção. E 38 membros do partido também estão sendo investigados por corrupção. Então, esse caldo, essa lambança em Honduras, acumulada da violência, possibilitou que a esquerda voltasse às ruas de forma mais virulenta. Então, em 2017, a gente já avança em 7 anos de governo do Partido Nacional, que é um partido mais centro-direita, envolto em todo esse esquema de corrupção. Então a gente chega ao ano de 2017 com eleições entre a centro-direita e a esquerda do Partido Liberal, Partido Libre. Então Nezhalya, que é o Salvador Nezhalya, ele vai para o pleito com Hernández e perde. Só que ele perdeu de uma forma meio conturbada. Houve uma interrupção na contagem dos votos, que demorou alguns dias, e depois, quando a contagem reapareceu, o esquerdista estava na frente, e depois ele, quando volta, ele já está atrás e acaba perdendo a eleição por 1% dos votos, algo em torno de 250 mil votos. Isso aí foi um prato cheio para o pessoal ir para a rua, e quem surge? Ele mesmo, o Zelaya, lá com o seu chapéu de cowboy e o seu bigodão, surge às ruas para insuflar o povo de forma violenta contra essa suposta fraude eleitoral. Óigame, coronel, ¿y ustedes dónde estudiaron? ¿En los Estados Unidos? E desde então, esse caos na instabilidade da segurança, na violência das ruas, foi só aumentando. Então, todo esse clima de instabilidade era o que a esquerda queria para tentar voltar ao poder. E como Zelaya, que está ativo agora nos atos políticos de esquerda de Honduras, ele é amigo de Nicolás Maduro. O que significa hoje para a Venezuela esta posesión de Nicolás Maduro como nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Este es un acontecimiento histórico para Latinoamérica. Eles são amigos, Zelaya, Nicolás Maduro e o candidato Nezhalya, que é do partido do Zelaya. Então, Zelaya e Nezhalya são a mesma coisa. Então, desde que Zelaya colocou a turma dele, o MST hondurenho, nas ruas para queimar tudo e tocar o terror, esse estado de caos permanece por 1 ano. E agora surge essa caravana misteriosa. É muita inocência acreditar que, do nada, algumas pessoas que estão na pobreza em grande parte da sua vida decidiram todas se levantar, chamar os seus vizinhos e todos saírem a pé, caminhando metade da América Central rumo aos Estados Unidos. Isso é loucura, é muita ingenuidade acreditar nisso. A grande imprensa está tentando passar que é por causa da pobreza, da violência naquele país. Gente, isso não faz sentido. Tá? Honduras, apesar de todas as suas mazelas, ela não é uma Venezuela. Não está faltando comida lá, não está esse caos econômico em Honduras que faça todas essas pessoas saírem em debandada. Aí quando você observa todo esse cenário, todo esse histórico da esquerda hondurenha, e toda essa não aceitação de resultados ou de jogar de acordo com a Constituição, você tem esse retrato atual. E você observa que outros grupos socialistas da América Latina, como o desse site, o Marxist.mx, eles estão lá comemorando essa marcha. Vários grupos socialistas da América Latina estão comemorando essa caravana. Por quê? Porque essa caravana está derrubando as barreiras do capitalismo, como está no próprio site do Marxist.mx. Então, há um interesse, sim. Mas você ainda pode ficar na dúvida. Não, essas pessoas estão ali querendo somente uma nova oportunidade de emprego.
Porém, essa caravana ela começou com aproximadamente 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, coordenadas por membros do Partido Liberal, o partido de Zelaya, começou a caminhar dentre as regiões mais pobres de Honduras e foram aglutinando pessoas para a caravana, usando as mesmas táticas que os traficantes de pessoas que atuam no México utilizam, prometendo mundos e fundos nos Estados Unidos, oportunidades, né? Todo um cenário fantasioso, e essas pessoas que não têm nada a perder vão se juntando, né, a essa marcha. Esses coordenadores de caravana, eles não têm o menor senso de humanidade, tá? Porque a partir de agora as ONGs de direitos humanos, as instituições de direitos humanos estão exigindo que Trump aceite todas essas pessoas. Porém, eles deveriam estar criticando os coordenadores dessas campanhas, que estão levando crianças, pessoas adoentadas, tem gente morrendo, caindo de caminhão, dos caminhões que estão levando, por irresponsabilidade. Como você vai fazer uma coisa dessa? Caminhar quilômetros e quilômetros com crianças, alguns idosos. E como se não bastasse apenas, né, essas pessoas que estão sendo usadas como massa de manobra pela esquerda hondurenha, também se juntou ao grupo, logo após que eles romperam a fronteira com o México, tá? Após o rompimento da fronteira, grupos de pessoas, na verdade pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos por cometerem crimes, estão se juntando à caravana. Pelo menos 1.000 pessoas já se juntaram a essa caravana. Então o cara ele comete um crime, o governo americano vê que ele cometeu um crime e deporta o cara. E agora esse povo todo está se juntando a isso. A maioria, para não dizer todas, a maioria dessas pessoas que estão integrando essa caravana não possuem sequer passaporte, nenhuma documentação. Eles alegam que estão indo em busca de oportunidade de trabalho. Se eles estão indo em busca de oportunidade de trabalho, logo pela lei americana, eles não podem ser considerados refugiados. Porque a lei americana é clara, né? Se você vai em busca de trabalho, você tem que passar pelo processo seletivo de imigração para trabalho. Honduras não está em guerra. Honduras não está passando por calamidade pública. Então, esse papo de refugiados não cola, não faz sentido. Por que eles seriam refugiados? 80% dos imigrantes que estão nessa caravana são homens com menos de 35 anos. Repare que esse padrão nessas imigrações em massa se repetem, tanto de imigrantes sírios quanto daquelas invasões à Europa. Todas elas são de homens com menos de 35 anos. E vejam como essa questão da documentação é grave. No México já foram detectados e presos várias pessoas vindo de Bangladesh, que possuem um alto teor de terrorismo islâmico, e estão se infiltrando junto dessa massa de manobra que está caminhando para os Estados Unidos. Então já foram pegos gente que foi deportada dos Estados Unidos e gente vindo de Bangladesh. E não é de hoje que a esquerda utiliza as mazelas das pessoas e aproveitam da pobreza das pessoas. Nós vemos isso muito claro aqui no Brasil com o MST. Vão lá, doutrinam as pessoas e ficam usando como massa de manobra. Aquele próprio pessoal do MTST que invade prédios por aí. As pessoas não conseguem nem dizer por que estão ali. Isso é modus operandi da esquerda. E se ainda restar alguma dúvida de que há dedo dos esquerdistas de Honduras nessa movimentação, veja esse vídeo onde aparecem diretores e integrantes do Partido Libre, que é o Partido Liberal, o partido de esquerda, o partido de Inés Ralha. Inclusive, essa mulher aparece na foto com ele e está dentro de um dos ônibus da caravana. Um diretor do partido também é visto dentro do ônibus da caravana, sem contar os inúmeros caminhões que estão sendo financiados para carregar essas pessoas. Então há toda uma orquestração por trás disso, tá? Que é confirmada pelo secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que afirma que Zelaya e Maduro estão por trás disso. Ele fala com todas as letras, tá? Então, provavelmente, agora você já sabe o que está acontecendo, o que está por trás dessa marcha, que será utilizada exaustivamente pela grande mídia, né, para confrontar Donald Trump e confrontar a soberania dos Estados Unidos. Porque é isso que, no fundo, todos eles querem.
É só observar como a imprensa lida com essa imigração em massa para a Europa. E agora querem fazer o mesmo com os Estados Unidos, sem levar em conta os reais motivos. Quando você liga na Globo News e vê o cara falando que aquele mundo de gente está caminhando simplesmente porque não tem oportunidade, cara, isso não faz sentido. Tá? É muita ingenuidade acreditar nisso. Há dinheiro do Foro de São Paulo, há dedo do Foro de São Paulo por trás disso. É só você ver que os integrantes naturais do Foro de São Paulo estão participando ativamente dessa movimentação. E agora o México ele terá um presidente que tomará posse no dia 1º de dezembro, que é de extrema esquerda. A América Latina ela é um verdadeiro parque de diversões e sempre foi para a esquerda. Então, por exemplo, quando a Forbes, a revista Forbes, ela destaca de que essas pessoas estão simplesmente fugindo de uma eventual instabilidade social, a revista Forbes, ao mesmo tempo, não explica quem está pagando os caminhões. Né? Isso não fica claro. E se constrói toda aquela narrativa de os coitadinhos estão migrando, vamos abrir as fronteiras e vamos derrubar os muros e o mundo todo é feliz. Quando a gente sabe que, na verdade, não é assim. Tá? Pessoal, esse vídeo foi gravado no dia 23 de outubro. Então, provavelmente, mais coisas acontecerão nos próximos dias, já que a marcha, nesse momento, ela está no México e está indo a todo vapor para a fronteira dos Estados Unidos. E nós ouviremos falar disso bastante no noticiário nos próximos dias. Porém, com certeza, a narrativa apresentada será outra. Pessoal, aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Deixe o seu gostei no vídeo para poder ajudar esse canal. Se inscreva se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Pessoal, siga nossa fanpage também e nos siga no Twitter. Até a próxima. Tchau, tchau.